Olá, de volta para mais um Meon Entrevista. E hoje vou conversar com a doutora Aline do Lago, minha convidada. Já está por aqui, doutora, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Eu que agradeço a participação. A doutora está aqui, ó. Doutora Aline do Lago foi destaque na nossa edição anterior da Metrópole Magazine. Fez sucesso, hein, doutora? Ficou muito bonita a capa e uma matéria muito interessante, né? Para quem não leu ainda, nós temos, inclusive, à disposição no site do Meon, meon.com.br. Lá tem todas as revistas, a Metrópole Magazine. Você pode acessar, você vai ver que tem ali a capa da doutora Aline e ler a matéria, que é muito especial. E esse vai ser o tema principal, né, o da matéria do nosso bate-papo. Como é que foi ser entrevistada, conversar, aparecer na revista, todo mundo ficar sabendo quem é você? Agora é uma celebridade, né? Olha, eu vou te dizer que eu nunca imaginei que eu fosse ser capa de revista, né? E ainda mais trazendo uma coisa tão importante quanto o que está escrito na matéria, né? Que é uma forma de apresentar aí uma nova medicina para o país, né? E através de uma médica. Então, além de ter sido uma surpresa, é muito boa para mim, é uma honra. Bacana, e ficamos felizes, né? Porque foi uma edição que a gente tomou realmente como base a revista na área da saúde, né? E veio de encontro à tua presença aqui no nosso impresso. Muito obrigado por ter participado. E agora, para todo mundo, né? Não só ler, também ouvir, né? Da própria doutora Aline um pouquinho da tua história. Conta pra gente como é que chegou a medicina até você, como é que foi a tua trajetória. Conta um pouquinho. Bom, meu nome é Aline do Lago, eu sou paulistana, eu tô aqui em São José há uns 17 anos, mais ou menos, né? Tenho 46 anos, tenho um casal de adolescentes, uma menina e um menino, a de 16 e um de 14, né? Sou divorciada já há uns 6 anos e eu resolvi ser médica que eu saiba desde que eu nasci. Geralmente é assim, né? Minha mãe falava que eu queria ser médica desde pequena. Eu andava com uma maletinha de médica vermelha, de plástico, de brinquedo, e ficava examinando as bonecas. Eu falava que eu não queria brincar de boneca, eu só queria examinar as Examinava, para bonecas. ver se a boneca tá bem mesmo, né? Exatamente. Mas tinha referência na família já, na área? Nenhuma, eu sou a Nenhuma. primeira médica da Olha. família, né? E isso não mudou na minha adolescência. No colegial, eu sabia o quanto ia ser difícil entrar na faculdade. Meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade particular. Então, realmente, eu tive que estudar muito, né? E antes de eu entrar na faculdade de medicina, eu queria ser cardiologista. Depois você vai entender no final por quê, que hoje faz todo sentido para mim. E aí, né, depois de um ano de cursinho, eu fiz arquidiocesano lá em São Paulo, eu entrei na Escola Paulista de Medicina, onde eu fiz toda a minha formação, na verdade, né? A formação de um médico é bem longa, né? Sim. Então, foram 6 anos de medicina, 3 anos de residência em oftalmologia, 3 anos de subespecialização em retina, e depois 3 anos para ter o doutorado. Depois eu fiz um MBA de administração. Arquidiocesano ali na Vila Mariana? Exato. A escola, depois eu acabei ficando por ali mesmo. E eu nasci ali pertinho. Eu também, eu morava no Jabaquara. Hospital Santa Cruz, Isso, que é ali bem pertinho, né? Exatamente. Olha que bacana. Então nós somos da Zona Sul. Exatamente. Empatamos. E aí, durante a faculdade, eu fiquei entre cirurgia plástica, otorrino e oftalmo. E aí, como eu queria casar e ter 2 filhos, que eu sempre falei, eu sou muito determinada nas minhas decisões, eu achei que a especialidade de cirurgia plástica ia me puxar muito, assim, porque eu ia ter que dar plantão, era muito mais puxado a vida. Até no futuro eu vir a ser uma cirurgiã plástica famosa. Mas essa demanda que eu ia ter nos primeiros anos, eu achei que era muita coisa para mim. Aí eu fui assistir uma cirurgia de catarata e me apaixonei, assim, achei a coisa mais maravilhosa do mundo, linda a cirurgia. Falei, vou fazer esse negócio aí, porque tem cirurgia e tem clínico, Sim, né? sim. E eu desisti da cardiologia porque eu achei cardiologia chato. Além de não ter cirurgia, era só remédio, eu achei um negócio... Não era com a minha essência, assim, não era o que eu realmente queria. Então, no meio da faculdade, eu acabei decidindo por fazer oftalmologia. Depois fui fazer retina. A retina é o tecido que recobre o olho por dentro, né?
E ele, quando a gente examina com a pupila dilatada, eu consigo ver várias doenças do corpo. Então, eu achei super interessante, porque eu posso ver como a pessoa está em relação ao diabetes, como a pessoa pode estar em relação a uma pressão arterial alta, né? E eu adorei as cirurgias de retina. Hoje eu sou retinóloga, faço cirurgia toda semana, né? E aí, depois disso, eu casei. E eu falei para o meu ex-marido, eu falava assim, não, mas eu não vou conseguir cuidar de 2 crianças que eu quero ter aqui em São Paulo desse jeito. E ele é do interior de São Paulo, né? A gente via bastante para cá. Eu consegui convencer ele a vir para o interior, né? A família dele de Taubaté. E a gente veio, a gente acabou morando aqui em São José, Taubaté. A gente achou que tinha mais oportunidade, Sim. ele conseguiu logo um emprego, ele é médico também. E a gente mudou para cá e foi aqui que as crianças nasceram em São Paulo, mas as crianças praticamente são joseenses. Foram criadas aqui, né? Nesse meio tempo aí com as crianças pequenas e ainda começando a carreira aqui, porque eu praticamente acabei a formação lá e mudei para cá. Eu trabalhava lá para os outros, mas eram trabalhos que não seriam a minha clínica, como eu acabei formando com o Wagner. E aí eu vindo para cá e vendo a oportunidade que tinha na região, quando eu cheguei aqui em 2007, eu acho que eu cheguei, tinha um retinólogo na cidade só. E uma cidade desse tamanho? Um retinólogo. Tinha uma fila de cirurgia de retina enorme. Eu falei, gente, é aqui mesmo, vou ficar aqui, né? E aí eu conversei bastante com meu amigo, que é desde a faculdade, né? E aí eu falei para ele estava fazendo retina também. Falei, vou fazer alguma coisa em São José, né? Esse é o caminho. Aproveitar a oportunidade. E ele era daqui, né? E aí a gente abriu um consultório junto com o Dr. Márcio, que é o outro, depois virou sócio, aqui na São João, mesmo pertinho de vocês, que a gente sublocou e tal, até que a gente realmente tomou coragem. Isso eu explico para vocês o quanto é importante ter coragem de tomar decisão e de, mesmo com medo, correr atrás dos objetivos, porque acaba dando certo depois. O medo, ele acaba... A dúvida, o medo, ele não acontece nada na nossa vida se a gente não dá alguns passos, né? E a gente enfrentou uma resistência da cidade no começo, por ser novo, por ser bem formado e tal. Mas, com coragem, a gente acabou formando um consultório lá na Avenida Tivoli, que era pequenininho no começo, né? Só que, graças a Deus, a gente começou a ter bastante paciente, entramos em alguns convênios e a clínica foi crescendo. E em 2015, a gente resolveu construir um prédio que hoje chama Instituto da Visão de São José dos Campos, que é exatamente no mesmo lugar. A gente só reformou e subiu, né? Então, hoje é um prédio aí de 1.000 metros quadrados, tem 3 salas de cirurgia, 12 consultórios, enfim. E não é só você e o sócio? Não, a gente no começo, ampliou. os primeiros sócios foram 4 sócios, né? Aí uma sócia saiu, entraram mais 3. Aí viraram 7 sócios. E há um ano atrás nós fomos vendidos, a gente já vendeu o negócio para o grupo Pátria, que é um grupo internacional aí de investimentos, né? E agora a gente é acionista desse grupo. Do grupo, entendi. Exatamente. E a coragem, né? Você falou muito sobre coragem, né? Desde lá de pequenininho, já com a maletinha, né? Atendendo as suas primeiras pacientes, que eram as bonecas, né? Com muita coragem até agora, né? De enfrentar. Como é que é isso? Como que veio isso de você? Olha... Eu juro que eu não sei, eu acho que eu nasci assim. Eu sempre fui muito determinada, muito firme nas minhas decisões e isso eu gostaria de passar até no podcast para todo mundo, faz parte até da minha nova especialidade, aí depois a gente vai falar sobre isso. Mas, só para o senhor ter uma ideia, 95% da população mundial está abaixo da frequência da coragem. Olha só. E isso faz com que as pessoas sejam manipuladas e fiquem sempre morrendo de medo. Então, quando você vira essa chave e começa a ter coragem, você começa a criar a sua realidade. E isso eu acho que eu já vi meio de fábrica. Porque... Isso fez toda a diferença na minha vida. E o número é muito grande, né? De pessoas que não têm a coragem, né? Que a pessoa tem a intenção, tem a ideia e tal, mas acaba não colocando em prática, não vai em frente. Talvez... Não sei qual é o receio, né, de receber ou não, de não enfrentar e de não aguentar, depois levar aquele projeto, digamos assim, para frente, né? É complicadinho, né? Tem que ter uma determinação, assim, intensa, né? Imagina se tivesse um mundo de bastante corajosos. Isso é muito diferente, né, do atual. A gente foi, ao longo aí dos séculos, programado para não enfrentar, né? Para ter medo das coisas, né? E isso acabou deixando a população, a sociedade do jeito que ela está hoje.
Todo mundo fica mais preocupado com o que o outro vai pensar. Ou alguém joga responsabilidade para você. Não, você cuida disso, você enfrenta, né? Vai lá e resolve. Empurra, né? Empurra, vai lá e resolve para mim, né? E esse livro aqui, você trouxe para gente, né? Médicos, o app, né? O aplicativo está dentro de você, Exatamente. doutora Aline do Lago. E fala um pouquinho também desse teu lado de escritora. Pois é. É coragem também, Ana? E outra coragem. Na verdade, no final da oftalmologia, da residência, da retina, eu ainda resolvi fazer um MBA de administração lá na faculdade, na Escola Paulista, porque a minha clínica aqui estava crescendo muito. Eu queria aprender um pouco sobre administração, não que eu não fui a presidente, mas né, eu era sócia. Entender, né? Sócia majoritária, eu tinha que saber o que estava acontecendo, né? E aí eu resolvi realmente fazer um MBA em São Paulo, né? E como TCC para entregar e me formar, né, no MBA, o professor pediu que a gente escrevesse uma monografia de 40 páginas. Só isso. E aí, estava chegando a época de eu entregar a monografia e eu resolvi fazer uma viagem, era um sonho meu, de ir para o Egito. E foi em 2020 essa viagem. Eu estava com meu pai, eu convidei ele para ir comigo, porque também era sonho dele ir para lá. E a gente foi. Quando eu voltei do Egito, eu voltei gripada. Eu aterrissei no Brasil, falaram que tinha chegado o Covid. Né? E eu cheguei gripada, mas eu não tinha pego o Covid no Egito. Né? Aí a minha clínica falou assim, o pessoal da minha clínica falou assim, olha, você não vai poder vir. Chegou gripada ali, acabou que pandemia. Eu falei, gente, mas eu estava no Egito e não deixaram eu ir para a clínica por uma semana. E aí eu tinha que fazer isso, né? Meus filhos tiveram que sair de casa, eu fiquei sozinha por uma semana, né? E eu falei, vou aproveitar que eu tô sozinha, vou fazer uma monografia. Né? E aí eu sentei no computador e comecei a escrever. E esse livro, ele surgiu porque a monografia foi exatamente sobre uma parte do MBA que fala sobre os líderes, né, se autoconhecerem. Que não adianta você saber tudo de contabilidade, tudo de gestão, de processo, se você não tiver conhecimento de você mesmo. Porque como que você vai comandar uma equipe se você não souber quem você é, do que você gosta, quais são suas falhas, suas sombras, né? E quando eu me separei, eu fui atrás de algumas ferramentas de autoconhecimento que estão no livro, que eu descrevo no livro, que me ajudaram muito nesse processo de rever tudo o que tinha acontecido de errado, por que o casamento não tinha dado certo, porque é sempre dos dois, não é só um, né? O que eu podia melhorar como ser humano, como pessoa, como médica, como mãe, né? Como ser humano na sociedade. E aí eu tive essa ideia de como eu enxerguei os meus defeitos, entre aspas, as minhas sombras, nesse processo de despertar, nesse processo de separação. Falei, gente, tem muito médico que também não tem a mínima ideia de quem é direito, acha que é de um jeito e, na verdade, é do outro, acaba mentindo para ele mesmo sobre os desejos, sobre o que ele quer fazer, vai sendo levado pela boiada, né? E não tem acesso a essas ferramentas de autoconhecimento que são sensacionais, né? E eu fiz vários cursos de cada uma delas. E o app dentro de você, exatamente são essas ferramentas que a gente tem que desenvolver. Exatamente. Né? E aí eu resolvi fazer o livro, porque em vez de escrever 40 páginas, eu acabei escrevendo 150. É isso que eu ia perguntar. Quantas páginas foram no total, né? Porque aqui tem bastante, né? De 40 para fazer um livro. E aí eu liguei pro as pinturas são da minha filha, que pinta super bem hoje. Aí ela ainda era menorzinha, a Sofia. E aí eu liguei pro meu professor e falei, professor, eu escrevi um pouco mais de coisas. Essa aqui é uma delas. Eu escrevi um pouco mais de coisas do que era para escrever. Eu posso fazer disso um livro? E falei para ele do meu sonho. Imagina se esse livro está nas faculdades de medicina. Sim. Ajudaria demais os médicos, né? Ele falou assim, Aline, a sua ideia é sensacional. Você vai abrir um caminho. Mais um, né? Aí, mais um. Eu falei, tá bom. Então eu vou atrás de mais esse sonho, porque eu acho que pode ajudar um monte de gente, e vou fazer esse livro. E aí eu publiquei em 2020, finalzinho de 2020, mais ou menos, que ele ficou pronto. E tá aí, tá na Amazon, enfim, tá para todo mundo ter acesso. Tá aqui, ó. Médicos, o app, né, dentro de você, não sei como que você fala app mesmo? O app tá dentro de você. Doutora Aline do Lago. Tá no Amazon? Tá. Só entrar lá e dar uma busca e consegue adquirir. Que maravilha. Vamos falar agora de um assunto que você abordou, inclusive, aqui na revista, né? Para quem está chegando agora, a Aline
ela esteve como destaque nessa nossa revista Metrópole Magazine, falando de uma medicina bioenergética, é isso, né? Aí você, de oftalmologista, você continua, né, como oftalmo, você faz as cirurgias, mas mudou a chave, mudou a maneira do seu trabalho no dia a dia. Conta pra gente a importância, porque eu vi aqui na revista um destaque muito grande para esse tema, né? Que você vem aqui e você explica o porquê chegou a esse tema que você trouxe para a gente. Queria que você explicasse para quem está nos vendo nesse momento. Bom, nesse processo de autoconhecimento que vinha vindo desde 2018, depois de ter conhecido, eu achava que eu tinha conhecido todas as ferramentas mais importantes de autoconhecimento. Eu cheguei a uma conclusão depois, né? Eu separei, aí eu fiz terapia, eu tive que tomar antidepressivo um tempo. Depois eu aprendi a fazer meditação, eu faço meditação todos os dias. Aí eu comecei a fazer meditação todos os dias. Avisei o meu psiquiatra que eu não precisava mais de remédio, porque eu sarei da depressão com a meditação e tal. Mas parecia, e eu sentia, eu sou bem intuitiva, eu sentia que faltava um pedaço. Porque era muito conhecimento teórico, consciente, que você explica para a pessoa numa consulta e tal, mas eu me via caindo nos mesmos padrões meus não tão bons com uma certa frequência, mesmo sabendo de todas as ferramentas, mesmo meditando, também fiz acupuntura, fazia yoga, mas alguma coisa ali eu falava assim, gente, não é possível, ainda estou caindo em alguns padrões. Ainda faltava, né, algo. E aí um dia uma amiga minha, que aliás está na revista, me apresentou a medicina bioenergética aqui do Brasil, que chama BEM, né? E aqui você disse que a medicina bioenergética conquistou você. Isso. Né? Que chama BEM. Eu fui numa terapeuta, aqui em São José mesmo, e comecei a ser balanceada. Esse é o nome correto, tá? No Brasil. E as mudanças foram tão grandes, em tão pouco tempo, emocionais minhas, que, na verdade, eram os meus calcanhar de Aquiles, era a minha instabilidade emocional. No meu caso, cada um tem o seu, tá? As mudanças foram tão grandes, tão bonitas, que eu falei, gente, eu preciso aprender isso. Não, isso aí eu nunca vi. Porque realmente começou a virar muita chave e muito rápido. Aí eu falei, da onde que vem isso? Qual que é a teoria por trás disso? E comecei a fazer os cursos e comecei a estudar. Tá. Foi mais ou menos 1 ano e meio estudando, aprendendo todas as técnicas, né, de abordagem, de balanceamento. Eu comecei a balancear meus filhos, meus pais, os meus próprios pacientes do consultório. Às vezes eu pegava um lá e balanceava. Só sei que depois desses 1000 pacientes, aí, dessas 1000 pessoas que eu já tive a oportunidade de balancear, a medicina bioenergética serve para tudo, né? E ela parte do princípio que existem 7 causas principais que nos desbalanceiam. Mas a principal e de longe são emoções não resolvidas. Você conversa muito Exatamente com a isso. pessoa A gente não conversa muito. Não é psicólogo, não é terapia, não é psiquiatra. Não tem, você Na não verdade, fica... talvez se ela não conversar seja até melhor. Você não fica cavocando a vida da pessoa. Não, porque aí que é o legal. A medicina bioenergética, ela vai tratar as emoções não resolvidas do subconsciente. Tá. O nosso subconsciente é responsável por 95% dos nossos padrões. E a psicologia, essa terapia que você conversa, é 5%, porque é consciente. Então, você vai acessar, na verdade, o que está embaixo da água, do iceberg. Você imagina um iceberg. O consciente é só o triangulinho que está em cima, que é o que a gente vê. O que está embaixo, as outras terapias não têm acesso. E a medicina bioenergética tem acesso. E as mudanças são assim, desde sarar um câncer de pele até sair de uma depressão. Desde reverter uma hérnia de disco na nossa frente até começar a dormir à noite depois de 15 anos sem dormir. Porque você vai tratar o campo eletromagnético da pessoa. E é o que ela precisa. Não é o que você acha que ela precisa e nem o que a pessoa acha que ela precisa. É o que o corpo precisa. E isso é feito com uma coisa chamada teste muscular, que foi inventado pelo Dr. David Hawkins nos Estados Unidos. Ele fez esse teste muscular em mais de 90 mil pessoas. Fez um negócio enorme. Tem um livro chamado Poder e Força sobre isso. E aí ele fez esse teste em todo mundo e descobriu que existem frequências em hertz que a gente vibra.
E na hora que você mede na pessoa a frequência, cada pessoa tem uma frequência. E aí foi o que eu falei lá para trás. 95% da população está abaixo de 200 Hz. Na hora que você começa a balancear a pessoa sobe de 200 Hz e começa a ser criador da própria vida. Ela começa a fazer as escolhas por si própria. Ela começa a prosperar. Essa medição, como é que é feita? Essa medição não interessa. Estou só falando em termos energéticos. Tá. Eu posso medir no corpo da pessoa, tá? Porque o corpo responde. Pelo teste muscular que ele criou. Sim. Mas a medicina bioenergética, o balanceamento, ele quando a pessoa está na maca, você faz perguntas para um protocolo específico. Tem o protocolo brasileiro e tem o protocolo americano, que eu acabei fazendo a formação completa nos Estados Unidos com a doutora Sue Morter. Mas, independente por qual protocolo seja, é mais ou menos a mesma coisa. Você pergunta para o corpo, com esse protocolo específico, e você vai chegar a uma emoção específica, num lugar do cérebro específico, com uma mudança específica de posição de face, de olho, e aí você começa a apagar do subconsciente conforme as sessões vão passando. E as mudanças vão acontecendo. Tá, tem um perfil assim, de público que procura ou não? Todos precisam. Todas as pessoas não... Todo mundo está abaixo de 200 Hz praticamente, então todo mundo precisaria. Então, para o senhor podia mudar, sei lá, uma dor lombar, para mim foi a instabilidade emocional. Cada um tem E o interessante é o que a gente fala, né? Que eu falo assim, não, por exemplo, eu sou oftalmologista, então eu vou lá, os pacientes vão lá para tratar a retina. A retina não melhorou, doutora. Então, tá bom, mas você veio aqui para tratar isso. Já na medicina bioenergética, você pode chegar com as suas queixas, nós vamos tratar as suas queixas, mas não necessariamente elas vão ser resolvidas na ordem que você gostaria. Porque o corpo sabe o que precisa, você não. Você só tem consciência de 5%. Isso que tem que ficar muito claro. Entendi. Né? E aí, o que acontece? Imagina o nosso corpo, aqui o corpo físico, como sendo um celular que tem um campo de mais ou menos essa distância de energia. Igual o celular tem o campo eletromagnético. Sim. E ele tem um formato como se fosse de uma maçã. A gente chama isso de torus. Tá? Tem até umas imagens depois no meu Instagram, mas imagina como se isso aqui fosse um torus. Né? Tudo isso aqui, eu estou falando com você, eu tenho o meu campo, praticamente nossos campos estão se cruzando, porque a gente está perto. Está perto. Né? Então, existe uma interferência de campo, tá? E esse campo eletromagnético, ele sente antes da gente ter consciência. Então, sabe aquela pessoa que você fala, nem viu direito, não gostou? Ele chega na frente. Chega na frente. Chega na Por frente. quê? Porque o coração sente muito antes da mente, tá? Então, esse campo eletromagnético, quando a pessoa está na maca, a gente começa a balanceá-lo. Então, quem nunca fez balanceamento, muito provavelmente não tem o campo redondo, tem o campo distorcido. E quanto mais traumas, mais coisas não resolvidas, mais emoções não resolvidas, mais pensamentos negativos a pessoa tiver, mais distorcido vai estar o campo. E aí é feito com sessões? Feito com sessões. Não é uma coisa para ficar dependente, que isso é o que eu achei o mais legal de tudo. Então, assim, a gente pergunta para o corpo, quantas sessões ele precisa? E aí a pessoa... isso é super transparente, né? Porque não fica uma relação, será que eu tenho que ficar fazendo tudo isso mesmo? Tá perguntado, tá tudo certo. Olha, tem tantas sessões. Tem gente que vai precisar 2 vezes por semana, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, 5 dias. Geralmente, 5 sessões de mínimo, é uma todo média. mundo precisa fazer isso pelo pessoal dos Estados Unidos e daqui. A gente sabe que é o mínimo, que teoricamente, imagina se o planeta inteiro fosse balanceado 5 vezes, né? O que eu quero que vocês entendam para ficar... Eu gosto de deixar visual. Imagina um rio com um monte de pedra, certo? O que o balanceamento vai fazer? Ele vai começar a tirar as pedras. E o rio da vida... vai correr. Literalmente, o rio da vida vai começar a correr. Porque a maioria das pessoas está toda bloqueada. E essas pedras são as emoções. Entendeu? Então, o balanceamento vai tirar uma pedra, vai tirar outra pedra, aí vai fluir. E vai começar a fluir. Aonde vai fluir? Não sei. É onde precisa mais. É onde a pedra é maior, provavelmente, entendeu? É que as pessoas têm, assim, por exemplo, um dia a dia, são muitas coisas, né, que acontecem na vida da pessoa, né? Sim. E aí você tem um obstáculo aqui, outro ali, resolve aqui, aí tem lá, aí você vai para lá. Se a gente parar realmente para pensar, é muita coisa, né? E o interessante, sim, e o interessante também da medicina bioenergética é que existe a possibilidade de você aprender a se autobalancear. Então, isso é ensinado, né?
Então, na minha sessão, e eu também fiz a parte de coach, né, com o pessoal dos Estados Unidos, eu vou balancear a pessoa na maca e eu vou conduzir a pessoa durante as sessões para que ela entenda que ela precisa parar de ser vítima das circunstâncias e ser criadora da vida dela, né? É muito cômodo a gente falar, isso aí foi culpa da minha mãe que me ensinou a ter medo de barata, né? Fácil falar, não é? É muito cômodo, né? Mas não é assim que funciona. Funcionaria se você falasse, não, realmente eu tenho medo de barata e eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar a barata. Aí você está virando o criador. Eu sou maior que a barata. Eu sou bem maior que a barata. Ela deve estar mais com medo do que eu. Exatamente. Estou falando uma coisa simples, mas entenda que isso serve para tudo. É uma já, né? Só para dar aquele beliscão, acorda aí, né? Mais ou menos isso. E a gente fala assim, a culpa é do governo, a culpa é da sogra, a culpa é do filho, a culpa é do tempo. Hoje choveu, por isso que eu bati o carro. E não assumimos. Exatamente. É muito fácil ficar na posição de vítima. Sim. E o difícil é ter essa coragem. Por isso que eu bato no negócio da coragem. Porque na hora que você realmente aumenta a frequência energética, a frequência em hertz, com o seu campo mais estável, você começa a ter coragem. Que bacana. Entendeu? Que bom. Aí muda tudo. Olha, eu acho que a pessoa que for lá vai se dar bem, vai ser muito legal. O exemplo que você já passou para a gente aqui é fantástico, né? E o livro também, algumas palavras que eu já li no livro, assim, palavras, hein, gente? Não li nem a frase inteira, mas já dá para saber que realmente dá uma... levanta o astral da pessoa, né? Dá mais coragem. Você fala de coragem, de liderança, de autoconhecimento, bastante coisa aqui dentro. Eu olhei assim rapidinho, já me interessei. Uma coisa, a gente está aqui em 2024 nesse podcast, tá, gente? A gente está passando por um momento de muito medo lá no Rio Grande do Sul. Eu queria falar sobre isso porque é super importante. A medicina bioenergética, ela faz com que a comunicação do nosso cérebro subconsciente esteja sempre aberto quando é o cérebro consciente. São 3 cérebros que a gente tem, basicamente, tá? Quando a gente está com muito medo, a gente está em modo sobrevivência. É como se tivesse um urso, um tigre, um leão na nossa frente. A gente está assim, pronto para a guerra, certo? O que acontece? Se você vive a vida inteira em modo sobrevivência, não há remédio que te cure. Porque essa porta não deixa o cérebro produzir as substâncias necessárias para você se curar. Você está com a porta fechada, está sempre com o urso na frente. O que é mais importante? A dor no dente ou o urso? O urso, entendeu? E o corpo, mais uma vez, o corpo sabe. A gente está passando por um momento de muito medo. Então, as pessoas estão ficando depressivas, é uma tragédia enorme. E isso está realmente afetando o subconsciente do Brasil, né? Então, já passamos pela pandemia, né? O que é importante? Eu vou falar assim porque está sendo filmado, né? Sim. Então, eu vou fazer um exercício com todo mundo aqui, para todo mundo aprender e trazer isso para uma coisa didática e muito importante para a gente abrir essa porta do subconsciente para o consciente e fazer o rio da vida fluir, tá bom? É a respiração. Então, existem 3 centros no corpo: corpo, mente e espírito. Espírito, em latim antigo, é respiração, tá? Então, quando a pessoa está ansiosa, o que acontece? Ela não respira. Exatamente. Ofegante. Exatamente. Ansiosa. Ela está com o urso na frente, certo? Como é que a gente tem vivido com o WhatsApp, com tudo? Quer resolver, mas não consegue. Exato. O que acontece? Isso aqui fecha a porta. Sim. Isso não acontece nada. O corpo não consegue curar. Você pode estar com alergia, você pode estar com dor de cabeça, não vai acontecer nada, você não vai conseguir se curar. Então, o exercício é o seguinte: fechar os olhos e vocês vão respirar, que a gente chama de respiração quadrada. Você vai inspirar em 4 segundos, vai segurar em 4, vai soltar em 4 e não vai respirar em 4. Se você fizer isso 16 vezes, a porta abre. 4, 4, 4, 16 vezes. É uma respiração do yoga, que a gente também ensina o paciente na maca a fazer a respiração na medicina bioenergética. E ele tira o cérebro do modo simpático, que é o luta e fuga, para o modo parasimpático, que é o reparo e descanso. E reparando e descansando, você consegue se curar. E uma coisa importante, nesse exercício que você passou agora, é desligar totalmente, né? Não é ficar, de repente,
será que o celular vai tocar? Né? Vou atender a campainha? Não. É totalmente se desconectar para poder... São 2 minutos, né? Entrar nesse modo. Se você fizer a conta, 16 vezes 16 dá uns 2 minutos, mais ou menos. E você pode fazer isso no chuveiro, você pode fazer isso antes de uma reunião, você pode fazer isso no trânsito, quando você acha que está ficando estressado. Só isso já vai virar... O cérebro vai entender. Não tem mais urso. Acho que eu posso... É verdade. É muito simples, só que ninguém ensina. Legal, vamos entendeu? Fazer. Então, 4, 16 vezes. Agora eu não esqueço mais. Inspira em 4, segura em 4, solta em 4 e não respire em 4. E aí, se eu posso adicionar alguma coisa, não respire com o peito, respire com a barriga. Que a respiração correta é essa aqui, a abdominal. Não é assim, é aqui embaixo, é estufar a barriga. Isso também vai fazer o corpo voltar para casa, voltar para dentro e você conseguir realmente começar esse processo de tentar abrir a porta do subconsciente e fazer o rio da vida fluir, fazer o fluxo da sua vida, das suas emoções. Só para você ter uma ideia, as emoções, elas duram 90 segundos. Só. Por exemplo, eu não fui com a sua cara. Você brigou comigo. Mas passa. 90 segundos ela teria que passar. O que acontece? A gente está sempre em sobrevivência. E aí não passa. Aí você fica... Aí fica segurando aquilo, lembrando a todo momento. Exatamente. Entendeu? Então, isso serve para qualquer momento. Ai, não fui com a cara dele, não gostei, ele falou mal de mim, alguém me xingou, qualquer coisa. Respiração. Você vai ver que vai... Então já era. Passou. Nossa, nem tive lá, nem... Então, isso é uma das coisas que a gente explica durante as consultas, que vale muito a pena, né? Um exercício simples de respiração, obviamente, um conhecimento muito grande aí que eu estou tendo acesso lá nos Estados Unidos, principalmente. Mas no Brasil ainda é muito recente, a escola brasileira tem 8, 9 anos que ela está aqui. Lá nos Estados Unidos, quem criou a técnica foi o Dr. Morter, há 40 anos atrás. Eles já formaram centenas de milhares de pessoas, muitos médicos no exterior. Mas aqui ainda não, aqui ainda está meio engatinhando. Né? Então, eu falo isso com muita paixão. E aí eu quero trazer isso para vocês, o porquê de eu ter, quando criança, escolhido a cardiologia. E hoje eu sei por quê. Isso. Olha, bem lá de trás. Né? Porque era para cuidar das emoções das pessoas. Exato. Era para cuidar do coração. Né? É verdade. Está aí. Uma coisa tem a ver com a outra, né? No fundo, né? Doutora, muito legal ter conversado com você. Doutora Aline do Lago foi nossa destaque aqui recente na revista, né? Metrópole Magazine. Está com o livro Médicos, o app está dentro de você. Na Amazon você consegue adquirir, só procurar a doutora Aline do Lago. Está em São José dos Campos. Tem Instagram, rede social, quem quiser te acompanhar, fique à vontade. Pode passar para o pessoal aí. O meu Instagram oficial é doutora.dra.alinelago, né? Eu tenho o Instagram da minha clínica, que ainda é pequenininha, o meu consultório aqui no Aquários, para a medicina bioenergética, que chama IAM_BR, né? E se precisar mandar um direct, pode me mandar que eu respondo rápido, né? Também tenho perfil no LinkedIn, no Facebook. Pode investigar minha vida aí, que tudo que eu estou falando é verdade. A medicina bioenergética te conquistou. Espero que conquiste muitos médicos, né? Esse é o meu sonho. E imagino que seja uma das minhas missões, levar essa medicina, que é a medicina do passado e vai ser a medicina do futuro. Esse conhecimento vem da época dos egípcios e ele vem vindo por sociedades secretas, mas agora ele se tornou, de novo, aí conhecido por todos. Então, estou muito feliz de estar encabeçando, em termos médicos, essa medicina que está chegando. Espero que eu tenha muitos colegas que me ajudem nessa caminhada. E obrigado por compartilhar tudo isso com a gente. Tá bom. Legal. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, estou muito feliz. Gente, 444, 16 vezes. Né? Só entrar no Instagram lá, mandar um direct, ela passa informações. E vai ser muito bacana as pessoas conhecerem e irem
direto, né, conversar com você e passar por esse processo. Acho que vai ser bom para todo mundo. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês. E obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez aqui no Meon em entrevista. Foi muito bacana esse bate-papo com a doutora Aline do Lago. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo Meon Entrevista. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.